Atos dos Apóstolos 34, Ministério Consagrado. Esse capítulo ele vai falar um pouco do ministério, na realidade vai falar muito, né, do ministério pastoral, mas também dos subpastores, né, que são todos aqueles que se afadigam e se dedicam na obra do Senhor, de forma voluntária, de forma integral ou parcial, mas vai falar num todo, né, do pastoreio, do obreiro, do missionário. Então, é um capítulo realmente fantástico. Fala muito sobre o que Paulo também apresenta em suas epístolas, mas começa logo com o mestre dos mestres, né? Então, Cristo deu em sua vida lições, perfeito exemplo de ministério abnegado, né? O qual tem ali sua origem em Deus. Deus não vive para si, né? Ele não vive para si próprio. Então, pela oração, na verdade, pela criação do mundo e pela sustentação de todas as coisas, né, está ele constantemente ministrando a outros. Então, ele fez o seu sol, né, e se levante para que se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Este ideal de ministério, o Pai confiou a seu Filho. Foi dado a Jesus permanecer, né, à testa da humanidade, para, por seu exemplo, ensinar que o significado, que é o que significa ministrar. Toda a sua vida esteve sobre a lei do serviço. Serviu a todos, ele serviu a todos os homens, né? Mas aqui diz assim, de forma interessante. Mais de uma vez procurou Jesus estabelecer esse princípio entre seus discípulos. Quando Tiago e João pediram um lugar de preeminência, ele disse: todo aquele que quiser, né, entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Mateus 20, dos versículos 26 a 28. Então, Jesus já nos dá essa lição. Você quer ser o primeiro? Quer ser aí o de destaque? Seja o que sirva. Siga o exemplo de Jesus. Seja aquele que se doa mais. Seja aquele que se entrega. Seja aquele que diz logo, levanta o braço, eu vou à frente. Então, esse é o exemplo de Jesus a ser seguido, né? Jesus diz algo interessante, ele sendo a cabeça, né, da igreja, a sua obra através da obediência, na verdade, sua obra através da colaboração de homens ordenados por Deus para agir como seus representantes. Jesus envia, né? Aqui especificamente Jesus fala dos pastores, que ele envia como seus representantes, homens ordenados, não só pastores, mas também anciãos aqui ordenados. Jesus fala a respeito destes homens aqui que são chamados a uma consagração. E aqui ele diz, a posição dos que foram chamados por Deus para trabalhar, né, por palavra e doutrina, para o reerguimento de sua igreja, é de grande responsabilidade. Mas é enorme responsabilidade os que são chamados para trabalhar no reerguimento da igreja de Deus. O ministro de Cristo, os ministros de Cristo são guardados, são guardadores espirituais do povo confiado ao seu cuidado. Então pesa uma responsabilidade muito enorme
sobre os ministros de Deus. São a eles confiadas as almas que estão a seu dispor. Né? Não é, por via da dúvida que nós vemos em várias partes da palavra de Deus o pastoreio, como se deve, como um pastor deve conduzir acerca do trato com suas ovelhinhas. É sempre dado esse exemplo, né? E que as ovelhas ali são confiadas a esse ministério que deve ser consagrado, que é o ministério que Jesus, claro, chamou muitos a serem guardadores espirituais do povo ali que foi confiado a seu cuidado. Então, sobre nossos pastores, pesa uma responsabilidade muito grande. Ele deve dar conta de cada alma que está ao seu cuidado, cada alma que está ao seu dispor, cada vida que foi colocada nas mãos desse servo de Deus. E sobre isso, eu convido você aí, né, a Ezequiel 37. Ezequiel 37, do versículo 7 a 9, vai nos dizer assim, abra a palavra de Deus, Ezequiel 37. Onde temos aqui algo impressionante, que esse texto ele deve sempre andar conosco. A partir do versículo 7 nos diz assim: então profetizei que me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam. Na realidade, perdão, é 33. Aqui é o vale dos ossos secos, mas na realidade é o 33, do 7 a 9. Isso. Versículo 7. Diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso de minha parte. Se eu te disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falarás para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. E ele continua: mas se falares ao perverso, para o avisar de seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, morrerá de sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Também, aqui está falando do perverso, mas também se aplica ao justo. Se aplica ao você chegar, né, e falar ao justo. Os justos são aqueles que receberam a palavra de Deus, mas por um ou outro momento, como Davi, naquele momento, estava cego, se desviou e foi preciso ali enviar Natan. Mas sobre o pastor e o obreiro de Deus, o missionário, pesa essa grande responsabilidade. Deus enviou como atalaia. E o que realmente o atalaia fazia? A gente pensa que é só um, né, atalaia, mas na realidade, na cidade, quando ela é envolta por muros, né, a cidade haviam vários atalaias. E quando eles viam alguma coisa, eles avistavam de longe, um gritava, um passava para o outro, avisava para o outro. E o outro entendia e avisava para o outro, até ter toda a circunferência da cidade ali avisada e todo o povo avisado. Assim agia o atalaia. O atalaia gritava, dava informação para o outro atalaia, ele passar para o outro e, consequentemente, para toda a cidade. Então, sobre o pastor, sobre o obreiro de Deus, pesa uma responsabilidade enorme, que é de ir receber o chamado de Deus, mas ir sim falar àqueles, né, que estão, por um motivo ou outro, desviados da palavra de Deus e o chamá-lo de volta. Então, as palavras da profecia declaram a solene responsabilidade dos que são designados como guardas da igreja de Deus, despenseiros dos ministérios de Deus. Então, devem ser vigias
sobre os muros de Sião para fazer soar o toque do alarme, a aproximação do inimigo. Então, esses devem estar prontos. Prontos a quê? Cada um de nós. A dar o alarme. Ao inimigo se aproximar, nós devemos estar prontos, como atalaias, a dar esse alarme, a esse soar. Você sabia que tem pessoas, tem irmãos e irmãs que têm em mente que você só deve chegar e falar quando algo acontecer? Quando o pecado estiver estabelecido? Tem irmãos que têm esse pensamento. Mas o chamado de Deus é para nós prevermos também. É para nós nos anteciparmos para que aquele irmão, aquela irmã não caia em pecado, né? Não caia ali no laço do inimigo. Claro que muitas vezes não vamos conseguir, mas nós devemos estar prontos a dar o alarme quando o inimigo se aproxima. E aqui nos diz assim: sejam fiéis ao seu encargo. Se por qualquer razão seu senso espiritual se torna tão embotado que são incapazes de discernir o perigo, e por deixarem de dar advertência, o povo, né, vai perecer. Deus requererá de sua mão o sangue dos que se perderem. Então, os que recebeu o chamado de Deus para pregar o evangelho, mas de uma forma ou outra negligencia a pregação do evangelho, ou, como diz assim, certo amigo, quer agradar gregos e troianos, e não fala com um, não fala com o outro, não abre a palavra de Deus, não exorta, não admoesta. A palavra de Deus, aqui, através da irmã White, mostrando o texto bíblico, diz: se nós não admoestarmos, não advertirmos, o sangue dessa pessoa cairá sobre nós. Então, pesa uma responsabilidade muito grande de, sim, advertirmos, levarmos a palavra de Deus para que este ou aquele se converta do seu mau caminho. Então, é privilégio de vigias sobre os muros de Sião viver tão perto de Deus e ser de tal modo sucessíveis às impressões de seu espírito que ele possa ali operar por meio deles, a fim de advertir do perigo a homens e mulheres, apontar-lhes ali um lugar de segurança. Então, fielmente devem adverti-los do inevitável resultado da transgressão e devem fielmente salvaguardá-los ali dos interesses ali da igreja. Não devem trabalhar ali, falando já do obreiro, continuando ainda do pastor, não devem trabalhar pelo salário, mas porque eles não podem agir de outra maneira, pois sentem que há uma condenação sobre eles se deixarem de pregar o evangelho. Aquele que prega o evangelho, vive do evangelho. Na palavra está expressa assim. Mas a indicação que deve se levar para a vida é que não deve se trabalhar pelo dinheiro, mas se deve trabalhar por amor à obra de Deus, a salvação de muitas almas. Mas o que acontece hoje com pastores, obreiros, anciãos, evangelistas, é que em muitas oportunidades se trabalha pelo dinheiro. Já trabalha há algum tempo dessa forma, né? Já está há alguns anos na obra e passou a ser agora o trabalho pelo dinheiro. Isso acontece, isso é uma realidade. Mas a indicação é que o desejo deve estar no coração, de salvar almas, de levar almas a Cristo, e não trabalhar pelo dinheiro. Claro que o trabalhador é digno do seu salário, mas para ser o verdadeiro, aquele que entrega ao Senhor, aquele que ganha almas, ele tem que ter o desejo incessante
de salvar vidas, independentemente, né, do seu salário, se vai receber ou não. Tem que receber, porque o trabalhador é digno do seu trabalho, mas o desejo tem que estar no coração de salvar vidas a Cristo. O pastor, que é co-obreiro de Cristo, tem um profundo senso ali de santidade de sua obra e das labutas e sacrifícios ali requeridos para executá-la com êxito. Ele não planeja seu próprio bem-estar ou conveniência. Esquece-se de si mesmo. Na busca da ovelha perdida, ele não percebe que está cansado, com frio ou com fome. Tem apenas um objetivo em vida: a salvação do perdido. E quantos hoje nós vemos cansados, com fome, com frio, né? Muitas vezes acontece conosco: não, vou ficar hoje mais deitado, não, aqui eu vou deixar para outro dia. Mas o co-obreiro de Cristo, ele deve agir de forma incessante na busca de almas, né? Henry Friedrich, né? Ele já é um pregador adventista, estrangeiro, ele muitas vezes às manhãs, 5 horas, 6 horas, eu via as pregações dele, e ele já estava já mais idoso, já tinha tido câncer, e do câncer já tinha sido amputado uma perna, mas ele continuava a pregar. Uma vez perguntaram para ele, né? Mas por que você continua ainda com essa alegria, pregando, e já está nesse estado, já anda com dificuldade? Ele disse: o diabo não se cansa. Então, eu só vou me cansar quando o diabo se cansar. Quando o diabo se cansar, eu me canso. Mas enquanto ele estiver aí, né, nessa luta incessante, eu vou pregar até os meus últimos momentos. E foi assim realmente a vida de Henry Friedrich, né? Então, aquele que serve sob a bandeira ensanguentada de Emanuel, né, terá de fazer o que requererá, né, heróico esforço e paciente perseverança. Aquele que levanta a bandeira ensanguentada, né, de Emanuel, do Filho de Deus. Então, nós percebemos aqui que o obreiro de Deus, ele deve primeiro ter o senso dentro de si de salvar vidas e levar a palavra de Deus. Nós vimos que ele é digno de seu salário, isso, mas ele tem que ter perseverança, paciência, atitude, deve ter um esforço heróico e ele deve ser aqui ter uma relação íntima com o Senhor para ter êxito, né, em sua obra. Ele sente sua necessidade de forças do alto. As vitórias que ele alcança não levam à exaltação própria, mas sim a pegar-se mais e mais firmemente, né, ao poderoso. Apoiando-se nesse poder, está ali ele capacitado a apresentar a mensagem da salvação de forma tão impressiva que ela ali vibrará em outras mentes. Então, apesar de tudo isso, né, de ser um pastor, de ser um ancião, um obreiro, de ir para a obra, ele tem que ter uma conexão com o céu. Não é as pregações somente através das palavras, não é apenas a posição, mas é uma consagração diária, é uma relação íntima com Cristo. Aquele que estiver em comunhão, em oração, oração fervorosa, um estudo incessante da palavra de Deus, como diz no texto da irmã White, ele vai falar e as palavras vão tremer na mente e no coração das pessoas. Elas serão tocadas de forma tão impressiva que fixará na mente delas e nos seus corações ali as impressões da palavra de Deus. Mas como isso se dará? Através do ministério consagrado. Você e eu podemos
viver dessa forma, podemos pregar dessa forma, se a nossa vida for uma vida de consagração e entrega ao Senhor. Se nós formos fervorosos na oração, se nós formos diligentes no estudo da palavra de Deus, se nós buscarmos não os nossos interesses em primeiro lugar, mas os interesses do céu, quando falarmos, as impressões da palavra de Deus serão implementadas pelo Espírito Santo e muitos realmente se converterão a esse caminho que é tão maravilhoso. A comunhão com Deus comunica aos esforços do pastor um poder maior que a influência de sua pregação. Não se deve ele permitir privar-se desse poder. Com um fervor que não pode ser negado, deve pleitear com Deus, para que o fortaleça e prepare para o dever e as provações e lhe toque os lábios com a brasa viva. Assim, deve suplicar constantemente o pastor. Deve implorar, pleitear com Deus, para que Deus o toque nos lábios, com a brasa viva. E assim, que ele seja aí realmente cheio do Espírito Santo, porque é chamado a ser, um embaixador de Cristo. O engodo de Satanás é usado com mais êxito contra aqueles que se sentem deprimidos. Às vezes tem obreiros, pastores, que se afadigam na obra, que trabalham muito, às vezes não tem muito resultado e se sentem deprimidos. Então, é nesse momento que Satanás usa ali os seus dados inflamados com isso. Às vezes, muitos de nós trabalhamos e de forma exausta, vamos até tarde da noite, às vezes porque tem a programação, queremos fazer isso, tem estudo, tem aquilo outro, e ficamos exaustos. E muitas vezes nós não vemos logo os nossos olhos carnais ali o fruto do nosso trabalho. E às vezes, uma hora ou outra, uma pressão, alguém murmurando, aí cai sobre nós um desânimo, né? Esse desânimo não pode se prolongar, porque o diabo pode usar esse desânimo para nos frustrar na obra. Então, isso acontece, né? Acontece porque o inimigo de Deus usa essa situação para que deixarmos ali constantemente desanimados. Mas quando ouvirmos isso nos nossos ouvidos, nós devemos logo entender que isso não é a voz de Deus, não é o Espírito Santo, mas é um enganador. Quem de nós já não pensou em um breve momento em abandonar tudo? Diz assim, não sair da igreja, mas eu vou sair de todos os cargos. Não, eu não vou mais fazer isso. Estão reclamando, estão falando isso outro, estão assim, não quero assim, só quero desse jeito, pois eu vou entregar tudo. A voz do tentador no nosso ouvido. Deixa de lado. Vai para lá. Por quê? Porque ele sabe do nosso potencial. Ele sabe da nossa entrega. E o que é que ele quer? Nos afastar da obra de Deus. Isso passa pela mente de cada obreiro do Senhor. De vez em quando. Porque é a voz do tentador querendo ali nos tirar do caminho. Você já imaginou quando Abraão foi para sacrificar Isaac? Quando Abraão foi no caminho para sacrificar Isaac, a irmã White diz que o diabo foi no ouvido dele e ali ele disse várias coisas para desencaminhar Abraão, mas sua fé era convicta. O diabo disse, Deus não pede sacrifício humano. Isso não vem de Deus. Deus não quer isso. E Abraão continuou com fé. E assim o tentador faz com muitos servos de Deus hoje. Tenta desencaminhar dessa fé que um dia foi colocada em nossos corações. Tenta nos tirar da obra do Senhor, do caminho do Senhor. Mas aqueles que estão com Cristo, se consagrando a cada momento, esses ouvirão a voz do Espírito Santo. A nossa leve e momentânea tribulação, diz Paulo, produz para nós um peso eterno de glória mais excelente, ou muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas
nas que não se veem. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Muitas vezes nós não enxergamos o fruto, né, do nosso trabalho. E o tentador quer se aproveitar. Mas nós não devemos olhar para aquilo que nós queremos ver, mas olhar para o invisível, para aquilo que nós não vemos, e esperar no Senhor, mesmo nas tribulações, mesmo nos momentos difíceis, que o Senhor estará conosco. Os olhos de Paulo estavam sempre voltados para o invisível e eterno. Assim deves também assim ser o nosso proceder. Quando as coisas estão difíceis, quando não conseguimos ver, quando não vemos solução, quando muitos murmuram, quando isso acontece, quando as nuvens de trevas caem sobre nós, nós devemos ter os nossos olhos no invisível eterno. Que assim nós teremos o rumo certo, né? Deve o pastor misturar-se livremente com aqueles por quem trabalha, a fim de familiarizar-se com eles e saber como adaptar seus ensinos às necessidades deles. Né? Havendo pregado um sermão, a obra do pastor apenas começou. Essa indicação é para todos nós. Nós devemos ali nos envolver na vida das pessoas. Devemos nos misturar com elas. Ver sua necessidade, como Cristo fazia. E assim pregar o Evangelho. Então, deverá visitar o povo, né, em seus lares, falando e orando com eles com fervor e humildade. Então, há famílias que jamais serão alcançadas pelas verdades da palavra de Deus, a menos que os mordomos, né, de sua graça entrem em seus lares e lhes indiquem ali o mais alto caminho. Mas o coração dos que fazem essa obra devem pulsar em uníssono com o coração de Cristo. Devemos ir lá buscar. Às vezes nós esperamos que as pessoas cheguem até nós. Nós oramos, mas esperamos. Mas na realidade a indicação bíblica é que nós devemos andar nos lares. Nós devemos visitar. Nós devemos ali ajudar as pessoas nas necessidades, como Cristo fazia. Né? Muito está compreendido na ordem. Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se edifique. Lucas 14, 23. Assim Jesus nos diz, né? Ensine aos pastores as verdades nos lares, aproximando daqueles por quem trabalham. E assim compreendem com Deus ali. Ele os revestirá de poder espiritual. Cristo os guiará em sua obra. Então, o chamado é para que os pastores, anciãos, obreiros, aqueles voluntários, é que possam ir aos lares, buscar as pessoas que estão sentindo ali fortes necessidades, estão com ansiedade, depressão, pessoas que estão passando por problemas ali físicos, com enfermidades, financeiros. E essas pessoas, essas famílias, precisam ser alcançadas. Quantas famílias aqui? Eu tenho uma menina com autismo, né? Mas quantas outras famílias estão também que ainda não têm orientação, não sabem cuidar de seus filhos, ou ainda não nem entenderam ainda que a criança está com autismo. Então, essas pessoas precisam ser alcançadas. Muitas famílias precisam ser alcançadas. E Deus quer nos usar para o avanço dessa obra. O Salvador ia de casa em casa, curando os enfermos, confortando os que choravam, consolando os aflitos, inspirando paz aos desconsolados. Ele tomava as criancinhas dos braços e as abençoava e dizia palavras de esperança e conforto às mães ali cansadas. Então, com infalível grandeza e ternura, ele se aproximava de cada forma de miséria e aflição humanas. Trabalhava não para si mesmo, mas para os outros.
era o servo de todos. Sua comida e bebida era levar esperança e ânimo a todos aqueles com quem entravam em contato. Esse era o nosso Jesus. Ele ia lá, né? Quando Deus diz assim, quando ele diz, o Senhor, para que a gente possa fazer, quando ele diz assim, como eu vos fiz, façais vós também, porque eu vos dei o exemplo. Não, Deus não apenas manda. Ele diz porque ele fez. Quando Jesus diz para dar a vida pelo irmão, é porque ele deu a vida por nós. Quando Deus diz para descansarmos no Santo Sábado, é porque ele descansou. Quando o Senhor diz para fazer isso, para fazer aquilo outro, é porque ele fez. E assim como Jesus fez, nós devemos fazer também. Paulo dá várias indicações a Timóteo, a Tito, como se deve proceder na obra do Senhor. Instruções para obreiros, mestres, para pastores. E essas instruções, muitas vezes nós pensamos que são específicas para os pastores, mas é para a vida de todo aquele que quer ser o mensageiro do Senhor e que se entrega nas mãos do Senhor. E possamos seguir o exemplo de Cristo, possamos ser imitadores de Paulo, porque Paulo foi imitador de Cristo. Como o Senhor nos ensina aí nos lares a buscá-los, a auxiliá-los nas necessidades, que nós possamos ser consagrados, nós possamos ter esse ministério em nossa vida, um ministério consagrado, para levar o Evangelho àquele que está necessitando de libertação neste momento. Né? Vamos orar? Oremos. Pai querido de amor, nesta madrugada, Senhor, nos consagra como obreiros de Tua causa, Senhor, como servos do Altíssimo, levando a bandeira ensanguentada de Emanuel, para que muitos, Senhor, aflitos de coração, desesperançosos, possam sentir a alegria, o sabor da felicidade de serem libertos e terem seus pecados perdoados por Cristo Jesus. Ah, Senhor, nos conduz a andar nos lares, nos conduz a fazer a Tua vontade, Senhor. Nos conduz a ter a alegria de alcançarmos almas para Ti. Nos conduz, Senhor, a nos regozijarmos na esperança que há em Cristo Jesus. E nos dá, Senhor, a cada momento o desejo incessante de vermos o maior dos milagres, é a conversão de cada pessoa. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nessas famílias e que nos envie, Pai, como mensageiros da salvação, segundo o Teu desejo, em nome de Jesus. Amém.